Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, participando deste programa e entendendo que Deus falará a sua vida, lhe trará conhecimento e amadurecimento na palavra de Deus. Nós estaremos participando do 13º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, aqui em Santos, na Rua Silva Jardim, 503, no Macuco. Será agora em outubro, tá? Na semana do dia 12 de outubro. E uma das minhas palestras será sobre este livro, aqui, o caso White. A minha temática será o caso White, o mesmo nome do livro, porque eu vou extrair a palestra deste livro do Sidney Cleveland. E o livro está muito bom, é da editora Reflexão, recomendo para você a leitura. É um livro que tem um conteúdo espetacular, revelações bombásticas sobre a profeta do Adventismo, a profetisa do Adventismo, e eu entendo que ele vai ser de grande valia para a sua vida. Então, o livro Caso White, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas hoje sobre este livro. Então, lá no seminário, no 13º Seminário Pastor Natanael Rinaldi, o maior seminário apologético da Baixada Santista, nós estaremos tratando desse livro. É um livro que vale a pena e tem dado muito o que falar. Eu quero mostrar só algumas contradições desta profetisa. Os adventistas, eles acreditam que ela é o espírito de profecia. Então, na cabeça, na concepção do adventismo, essa mulher trouxe a última revelação para a igreja remanescente. Ela seria a luz menor que conduziria novamente a igreja à luz maior. Então, veja que interessante, a ideia é que as igrejas estão apostatadas até que Deus levanta Ellen Goldwhite, então ela vai trazer a verdade à igreja remanescente e só quem acredita nas suas profecias estão incluídos nesse bojo de igreja remanescente, no caso, a própria igreja adventista. Mas eu quero mostrar algumas questões para você que eu acho interessante. A primeira citação que eu vou fazer, e eu te dou uma dica, nesse livro aqui eu vou fazer algumas citações, ele foi traduzido do inglês, então talvez a citação que eu vou fazer, se você tiver o livro, você que é adventista, e tiver o livro na sua casa, talvez você não ache na página especificada. Então você vai lá no ellwhitebooks.com, tá? Você pode escrever isso no Google e vai achar o site para você. Aí você pega lá, por exemplo, essa citação que eu vou fazer é do Grande Conflito. Aí você pega a minha citação, coloca parte dela lá, e o sistema de procurar dentro do aplicativo vai achar para você aonde está a citação ipsilitri da profetisa do Adventismo. Só um exemplo para você. Ela fala o seguinte no livro Grande Conflito: Satanás ordenou seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade. Então, na cabeça do adventista, a ideia de crer na imortalidade da alma é uma, digamos assim, teologia inculcada pelo diabo na cabeça das pessoas. Ou seja, todas as igrejas que acreditam na imortalidade da alma, que a alma é imperecível ao morrer, ela continua viva ou no paraíso ou no Hades, na cabeça dos adventistas, isso é espiritismo, tá? Então eles nivelam por baixo todas as igrejas que pensam assim, ok? Agora, olha que interessante para você perceber como é longe da verdade esse tipo de afirmativa. Eclesiastes 3:11, na Bíblia de Genebra, vai dizer o seguinte, que Deus também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Eclesiastes 3:11, Bíblia de Genebra. Deus colocou no coração do homem o profundo desejo pela eternidade, ou seja, pela imortalidade, pela vida eterna. Então, diferentemente do que o Adventismo ensina, essa ideia de crer na imortalidade, ela vem do próprio Deus. Porque quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para ser mortal, ele criou o homem para ser imortal. Tá ok? E o que Adão perdeu no paraíso? Ele perdeu a imortalidade do corpo, ou a possibilidade da imortalidade do corpo. E aí, a sua alma, sim, ela vai continuar sendo imortal no caso do ser humano, ou no paraíso com Cristo, ou no Hades, no lugar de tormento. Isso e muito mais ele coloca aqui. Eu vou te mostrar mais algumas questões na página 56 desse livro, e é fantástico, viu, gente?
É um documento que vale a pena você pesquisar, lê-lo, porque ele está muito bem concatenado e documentado. Não tem como o adventista fugir das evidências explicitadas neste livro. E aí, uma coisa que ele coloca, uma observação que ele coloca aqui. Sobre Adão. Adão foi enganado por Satanás? Então, olha o que Ellen White fala no Evangelismo, página 528, escrito em 1900. Veja que a citação tem mais de 100 anos, tá? Por isso, qualquer coisa, você vai lá no elwhitebooks.com e procura a citação que ele fez aqui. Então, a Ellen White está falando, Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão de modo semelhante, dizendo-lhe que ele não precisava obedecer a Deus, que ele não morreria se transgredisse a lei. Então, veja que ela está dizendo que Adão foi enganado. Semelhante a quem? A Eva. Então, ela está afirmando que Adão caiu porque ele engodou-se ou enganou-se, aceitando a proposta do diabo. Em 1 Timóteo 2,14, olha o que Paulo vai falar. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, de ideias nítido. A Bíblia está dizendo, através do apóstolo Paulo, que Adão não foi enganado, ou seja, o pecado de Adão foi consciente. Ele sabia o que estava fazendo. Eva não, Eva foi enganada. É o que Paulo está dizendo. E Ellen Goldwhite está dizendo que Adão também foi enganado, como Eva. Ou seja, é uma nítida contradição, uma evidente contradição entre o que a palavra de Deus está dizendo e o que Ellen White está dizendo. O que o Cleveland está mostrando com isso? É que o adventista ele tem que escolher. Ou ele vai acreditar na sua profetisa, ou ele vai ficar com a Bíblia. E eu até acho engraçado, porque eles falam que ela é a luz menor que leva a luz maior. E imagine você, num dia ensolarado, com o sol a pino, aí você sai pela cidade com uma lanterna, essas lanternas de pescador, ligada no máximo, acesa no meio da praça. E as pessoas passando por você e você com essa lanterna acesa. É óbvio que vão achar que você está de brincadeira, porque com o sol a pino, toda a claridade do sol, para que você precisa da lanterna, do farolete? Obviamente que aquela lanterna não vai acrescentar nada, a luz dela vai ser efêmera, vai ser uma luz inútil. E assim é Ellen White diante da palavra de Deus. Ela é uma luz inútil. O adventista não precisa de Ellen White. E nenhum cristão precisa procurar em profeta algum a verdade, porque a verdade para o cristianismo está na palavra de Deus. Uma outra observação interessante que o Cleveland faz aqui, e ele faz ótimas observações, eu estou citando só algumas e as menores, porque senão o tempo aqui não permite. Quem falou com Caim? Então, é o texto lá de Gênesis 4, 6 e 7. Então, Ellen White diz assim, no livro Patriarcas e Profetas, página 74, escrito em 1890. O Senhor disse a Caim, por que te irritas? E por que o teu semblante caiu? Por intermédio de um anjo emissário, o aviso divino foi transmitido. Então, ela está dizendo que o recado de Deus estava entre aspas, o recado de Deus foi dado a Caim através de um anjo assistente. E aí, ou um anjo emissário. E aí a Bíblia vai falar ao contrário. Observe lá Gênesis 4, 6 e 7, que diz o seguinte, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E saiu Caim de diante da face do Senhor. Então, veja que a Bíblia está dizendo que Caim falou com o próprio Senhor. Falou com Deus. Ele não recebeu recado de anjos. Ele não recebeu recado de mensageiros. Foi uma mensagem direta de Deus para Caim. Mas o que acontece? A Ellen White diz que foi um anjo assistente. Veja a audácia do falso profeta. Ele acrescenta, ele tira coisas da Bíblia. Eu só estou dando esse exemplo porque o adventista, se caso estiver nos assistindo, se caso tiver coragem de ler este livro, vai perceber que ele não terá opção. Ou ele vai ficar com a palavra de Deus, que é a verdade para o cristão, ou ele vai ter que alterar ou contemporizar a questão da palavra de Deus em detrimento a Ellen Goldwhite.
E não há opção, meu querido. A Bíblia orienta a nós ficarmos com o que a palavra de Deus nos orienta. Eu vou dar mais um último exemplo aqui e logo vou encerrar minha participação neste programa tão especial. O que é o selo de Deus? Na página 72 deste livro, Ellen White vai dizer por algumas vezes, no Grande Conflito, página 640, editado em 1888. Tarde demais, eles veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Ellen White, de novo, em Testemunhos, volume 8, página 117, escrito em 1904. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sétimo dia. Ellen White, de novo, Testemunhos aos Ministros, página 133, escrito em 1898. Diz a Ellen Goldwhite: João foi chamado a contemplar um povo distintos daqueles que adoravam a besta e sua imagem, por guardarem o primeiro dia da semana. A observância deste dia, no caso, o primeiro dia da semana, que é o domingo, é a marca da besta. Então veja que Ellen White está dizendo que o selo de Deus é o sábado e o domingo é a marca da besta. Então todas as igrejas que entendem que celebrar a Cristo no domingo é bíblico, elas são igrejas que têm a marca da besta. O engraçado é que no Apocalipse, as igrejas ou as pessoas que receberam a marca da besta não terão mais perdão, serão lançados na geena. Mas a Ellen White diz que todas as igrejas que creem que o domingo é o dia do Senhor têm a marca da besta. Ou seja, quando você ouve um adventista chamando um batista, um presbiteriano, um assembleano e etc. de irmão, não é verdadeiro, porque ele está evangelizando um filho da besta. É isso que está na cabeça dele. Agora, vamos para a Bíblia. Pegue sua Bíblia, olha Efésios 1:13, a parte final do texto, no qual também vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, em Efésios 1:13, Paulo fala que quando você ouve o evangelho da graça de Cristo e acredita nele, você é selado com a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com um determinado dia de guarda. Por fim, Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Novamente, Paulo falando agora em Efésios 4:30, que o selo de Deus na vida do cristão é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a guarda do sétimo dia. Então, e aqui tem muito mais. A gente aqui está só dando um aperitivo para você se sentir, digamos assim, com vontade de ler essa obra. Ela tem em torno de 320 páginas. É uma obra muito interessante, muito bem documentada. A minha palestra, se você quiser participar do nosso seminário, que vai acontecer agora na semana do dia 12 de outubro de 2018, lá em Santos, na Rua Silva Jardim, 503, no Macuco, é gratuita a entrada, tá? Na Igreja Evangélica da Paz. Então, você pode entrar no site da Igreja Evangélica da Paz, fazer a sua inscrição, já guardar o seu lugar lá para a participação. Nós teremos grandes apologistas participando do evento. Vai ser um evento sui generis, muito especial esse ano, durante toda a semana do dia 12, então naquele dia da Aparecida. A ideia do pastor Nathanael Rinaldi, o pai, era que essa semana fosse dedicada à apologética. E o pastor Nathanael Rinaldi Filho tem prosseguido com esse objetivo e tem sido um sucesso esse seminário. Para você que me ouviu, para você que está nos assistindo, fique atento. Não deixe o inimigo iludir o teu coração. Porque nós sabemos que nos últimos dias eles fariam sinais de prodígio que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Lembrando que Israel foi a nação escolhida de Deus e foi enganada. Então fique atento, fique alerta para que o inimigo não te iluda, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Qualquer coisa, entre em contato conosco, faça a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição para o esclarecimento. Um abraço, Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.